Isso aí foi um dos piores... Foi uma das piores frases, uma das piores coletivas, uma das piores bizarrices que eu já vi na minha vida. Pessoal, o John Aras está muito perto de se tornar jogador do Palmeiras. E os torcedores do Fluminense, como a gente vai estar vendo aqui já a seguir, estão revoltados. Por quê? Porque quando ele saiu, naquela entrevista coletiva que ele deu, ele falou que quando voltasse pro Brasil, aliás, só jogaria no Fluminense. Ok, se voltasse, né, no caso pro Brasil, só jogaria no Fluminense. E agora ele está muito perto de se tornar jogador do Palmeiras. Ok? Bora estar acompanhando aqui o que as reações, né, do torcedor do Fluminense revoltados, cara, com essa contratação aí que o Palmeiras está perto de fechar. Mas antes, deixa o teu like aqui no vídeo. Caso tu não seja inscrito, se inscreve no canal, tá? Porque isso ajuda muito, tá, pessoal? Conto mesmo com o apoio de vocês. Deixa o like, se inscreve aí, bora lá pra reação. Hoje é dia de jogo do Flu. Pelo menos aqui no canal. Nós não falamos praticamente do jogo de hoje à noite contra o Bahia. Eu entraria ao vivo aqui a partir das 5 horas hoje, para poder tentar tratar exclusivamente sobre o jogo. É um jogo importante, Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo que os jogos do Campeonato Brasileiro, eles têm o mesmo peso. O da segunda rodada tem o mesmo peso da 38ª rodada. Mas fica difícil a gente se concentrar, né? A gente prestar atenção em Campeonato Brasileiro quando o futuro do Fluminense está sendo decidido. Como assim o futuro, Dezão? Sim, cara. A vinda ou não do Aras pode significar muita coisa pro Fluminense nos próximos anos, tá? A gente não tá tratando de um jogador comum, tá? Nós estamos tratando de um ídolo da torcida. Um cara que nos ajudou nas nossas últimas conquistas, nas nossas conquistas mais marcantes da nossa história. Um cara que nos encheu de orgulho há 6 meses atrás, há 7 meses atrás, na Copa do Mundo de Clubes, né? Nos ajudando a alcançar a inédita 4ª colocação na Copa do Mundo para um clube brasileiro. O Fluminense é o clube brasileiro que mais longe chegou numa Copa do Mundo. Obviamente só teve uma, né? Mas enfim, tinham mais 3 participantes brasileiros, todos ficaram pelo caminho, e o Fluminense conseguiu alcançar esse feito bacana de chegar na 4ª colocação da Copa do Mundo de Clubes. O presidente do Fluminense, então, na época, como vocês viram aí, cheio de pompas, com peito estufado. Hoje é uma coletiva de celebração. Vamos celebrar a venda do Aras. Até então eu tinha uma boa relação com ele. Até então a gente tinha uma relação de respeito. Não éramos amigos não, mas tínhamos uma relação de respeito. E a partir desse dia aí, desse sábado, isso aí foi num sábado, véspera de um Fla-Flu. Essa relação ela deixou de existir completamente. Porque isso aí foi um dos piores... Foi uma das piores frases, uma das piores coletivas, uma das piores bizarrices que eu já vi na minha vida. Você vendeu o maior ídolo do clube até então, aquele momento, o Cano estava machucado, né? Enfim, o melhor jogador do time, disparado, o melhor jogador da América do Sul, porque os próprios rubro-negros reconheciam que naquele momento ele estava melhor que o Arrascaeta. Não acho que o Aras seja um jogador melhor que o Arrascaeta, eu acho o Arrascaeta mais completo, mas naquele momento, até o meio do ano passado, o Aras era o melhor jogador no continente sul-americano, e o presidente o vendeu por um valor abaixo do que ele valia, tá aí a prova agora aí, por quanto o Palmeiras está comprando ele, vendeu ele por um valor abaixo do que ele valia, para realizar o sonho do jogador. Uma vez o Mário deu uma coletiva falando que o Fluminense é do tamanho que ele é, dentre outras coisas, por realizar sonhos. Mário, deixa eu te falar uma paradinha aqui, cara. O diretor de futebol geral, deixa eu te falar uma parada aqui. Com todo respeito, porque eu continuo te respeitando. Apesar da recíproca não ser verdadeira, mas eu continuo te respeitando. Então vou falar aqui com toda a tranquilidade que me cabe nesse momento. Quando você ganhou 2 eleições, quando a torcida do Fluminense elegeu você para ser presidente do Fluminense no triênio 19, 22 e 22, 23, 25,
A torcida do Fluminense elegeu você para poder defender as nossas cores, para poder defender o nosso escudo, para poder realizar o nosso sonho. Não o sonho de jogador. Você, como diretor de futebol agora, que manda do pinico à bomba atômica dentro do Fluminense, diretor geral do clube, talvez mande mais do que o presidente, você continua com a incumbência de realizar os sonhos e os desejos de quem faz o Fluminense existir, que somos nós, torcedores. Talvez nesse momento, talvez você não seja nem o responsável. Agora, hoje, você está pagando pelas suas decisões erradas há alguns meses atrás. Porque, segundo saiu em toda a imprensa na manhã de hoje, o Fluminense ofereceu, acredite se quiser, 20 milhões de euros pelo John Arias. 20 milhões de euros. É importante destacar que eu também não tinha prestado atenção nisso, e meu amigo cronista me chamou a atenção. Porque, inclusive eu, né? A gente tava batendo na tecla assim, porra, o Fluminense vende por 17, não que a gente tenha ficado com 17, mas foi 17 mais 5 de bônus. Os bônus caíram, porque ele não bateu bônus nenhum, bateu meta nenhuma. Então o Fluminense vendeu por 17, vai comprar por 25? E eu não tinha prestado atenção, não tinha me atentado a um detalhe muito importante. O Fluminense vendeu, no caso, por 11, porque foi a parte que lhe coube, por 50% do Arias. Porque acho que a Patriotas, né, o time que tinha o outro percentual dele, tinha 40%, o empresário tinha 10%. Então, os 11 milhões que o Fluminense recebeu foi por 50% do Arias. O Fluminense estaria oferecendo 20 milhões para comprar 100% do Arias. Ou 90%, já que a gente detém 10%. O Fluminense ficou com 10% do Arias. Então dá para colocar 90%. Né? Fato é que o Fluminense ofereceu 20 milhões de euros. Obviamente, rejeitado pelo Wolverhampton, só se fosse muito imbecil. Né? Você tem uma proposta de 25 na mesa. Você vai vender por 20? Os sócios, os conselheiros do Wolves iam falar o quê? Né? Porque o presidente do Wolves, ele tá mais preocupado com o clube. Só há possibilidade de eu jogar no Fluminense. É a minha casa, é o meu lar no Brasil. E eu, se voltar ao Brasil, será por amor, por nenhum outro motivo. E ele complementou, falando: dinheiro para mim não é importante, nunca foi o mais importante. Se eu voltar, prometo que será para o Fluminense. Isso apenas 6 meses atrás. Agora está voltando para o Palmeiras. E mesmo que não dê certo no fim, ele negociou com o Palmeiras. Se não voltar, será por qualquer zebra aí na parte final. Então, meus amigos, vamos lá. Primeira coisa a se dizer é o seguinte: como é que o Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense, atual dirigente, homem forte do futebol, quem sabe próximo CEO dessa SAF picareta que está sendo proposta, CEO do futebol do Fluminense, como é que o Mário Bittencourt entregou o John Arias para o futebol europeu para realizar o sonho dele? Da onde o Mário tirou que dirigente de futebol, de time grande, tem que realizar sonho de jogador? Ô Mário, você tem que realizar sonho do torcedor do Fluminense. Não é de jogador. Não é realizar sonho de jogador e transformar esse sonho do jogador num pesadelo do torcedor. O teu patrão não é o Arias, não. O teu patrão é o torcedor do Fluminense, é o sócio do Fluminense que paga regiamente em dia, o sócio torcedor que compra camisa, que compra ingresso. Que papo é esse, cara? Você tá achando que não tem patrão? Tá achando que faz o que quer? Que é dono do clube? Não é porra nenhuma de dono de nada. De absolutamente nada. Em qualquer empresa séria, qualquer clube sério, era justa causa ontem. Mas pra ontem.
Como é que um executivo, na época presidente de futebol ou de uma grande empresa, faz uma patacoada dessa e entrega um bem, um ativo dessa forma? Por gratidão. E ainda chega na despedida e fala: vamos celebrar, hoje é um dia de celebrar o sucesso do Arias. O quê? O quê? Celebrar a entrega de um ídolo do clube? Por 3 merréis? Por gratidão? Por amizade com o Wolverhampton? É muita amizade com esse Wolverhampton, né, gente? Já foi o André, parcelado em 50 vezes. Agora foi o Arias, que o Fluminense nem recebeu. Ô, amizadezinha, hein? Que amizade bacana, né, gente? Em troca de nada. Amizade pura. É só amizade. Como é que entrega o Arias pro Wolverhampton? Sabe o que o Wolverhampton fez agora, quando o Fluminense quis recomprar? Não. A gente quer dinheiro. Não, mas a gente é seu amigo, disse o Mário pra ele. A gente é seu amigo, vamos refazer. Traz ele de volta, vou trazer ele de volta e vou te devolver o dinheiro. O quê? Aqui não tem amizade não, amigo. Aqui é bufunfa. É dinheiro na mesa. Você tem os 25 aí que o Palmeiras botou? Então me dá, bota aqui à vista, faz o Pix. Não, mas a gente é amigo. Amigo? Aqui não funciona com amizade não, disse o Wolverhampton pro Fluminense. O Wolverhampton recusou a proposta do Fluminense. Sem dó nem piedade. Sem eira nem beira. Foda-se, foi o que eles disseram pro Fluminense. A gente quer o dinheiro. E o que o Arias fez? John Arias. Ou pelo menos está fazendo. Ainda que no fim acabe dando zebra. Vou manter o que eu estou falando. O que o Arias está fazendo? Está negociando com o Palmeiras. O que o Arias fez? Ele até gostaria de voltar para o Fluminense. Mas se não der para voltar para o Fluminense, o que ele prometeu, dane-se. É Palmeiras. O dinheiro está na mesa? A proposta é boa? O quê? O salário do Arias vai cair pela metade lá no Wolverhampton se eles forem rebaixados e serão rebaixados? Não. Vai cair pela metade? Meu salário vai cair pela metade? Não. Vou pro Palmeiras. Arias, você prometeu que só voltaria pro Fluminense. Mas o meu salário vai cair pela metade. Não, eu vou pro Palmeiras. Será que o Arias se esqueceu que só existe graças ao Fluminense? Existe pro futebol. Precisa lembrar ele. Será que o Arias, que chegou em 2021 ao Fluminense, semanas depois de chegar, desconhecido, vindo do Patriotas da Colômbia, só tinha jogado em clube colombiano, local, América de Cali, Patriotas. Será que ele esqueceu que logo depois que chegou, a avó, a dona Concepción, faleceu, infelizmente, lá na Colômbia, e ele foi para lá, ficou numa crise existencial imensa, numa depressão profunda, e queria parar com o futebol, queria encerrar a carreira. Será que ele não lembra que o Fluminense, o clube que o contratou, tirou do anonimato? Foi esse mesmo clube que evitou que ele encerrasse a carreira pelo apoio psicológico, por todo o respaldo que deu, trabalhou a cabeça do Arias, a motivação, eliminou essa depressão que ele adquiriu, infelizmente, com a morte da avó dele. Ele demorou muito a se recuperar, demorou muito a se adaptar. Só começou a jogar futebol num nível bom em 2022, meses depois. Será que o Arias se esqueceu disso tudo? Será que o Arias não se lembra mais de todo... Então, pessoal, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui. Vocês acham que o... Tipo assim, cara, eu acho que o jogador não deve falar isso. Pikachu agora falou um tempo atrás, né? Que ele foi revelado pelo Paysandu que nunca jogaria no Remo. Hoje o cara tá no Remo. Entendeu? Eu acredito que isso aí tem um contexto envolvido. Vocês comentem aqui, tá? Vocês acham que o John Arias foi ingrato, ele não foi homem por conta que ele tinha falado isso? Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês, independente se você seja tricolor ou até mesmo palmeirense, entendeu? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, um forte abraço.